O secretário a fazer a chamada regimental. Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Com muito prazer. Presente. Vereador Felipe do Nascimento Lopes. Presente. Vereador Gilmires da Costa Gomes Filho. Presente. Vereador Jefferson Silva Gonçalves. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Presente. Vereador Lohan Gomes da Silveira, presente. Vereador Messias Carvalho da Silva. Vereador Uriel da Costa Pereira. Feita a chamada, número regimental, presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da pauta e comunico aos senhores vereadores que se encontra sobre a mesa o livro de registro para uso da tribuna em tema livre, que se encerrará após a leitura da pauta. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, pauta para a sessão ordinária do dia 25 de setembro, às 10 horas. Expediente. Projeto de lei de número 51 de 2014, requerente senhor prefeito, que dispõe sobre criar o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, no âmbito do município de Armação dos Búzios. Projeto de decreto legislativo de número 30 de 2014, de autoria do vereador Felipe do Nascimento Lopes, que dispõe sobre outorgar ao senhor Eduardo de Araújo Velasco o título honorífico de cidadão buziano, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara. Projeto de decreto legislativo 31 de 2014, requerente mesa diretora, que dispõe sobre ficar outorgado à senhora Cátia Leite Mansur o título honorífico de cidadã buziana, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Requerimento de número 46 de 2014, promovente vereador Gilmires da Costa Gomes Filho, que dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito a relação das despesas empenhadas da unidade orçamentária Secretaria Municipal de Esporte. Indicação de número 73 de 2014, promovente vereador Messias Carvalho da Silva, que dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito que seja efetuado o tombamento dos bens mencionados nos incisos do artigo 93 do Plano Diretor de nossa cidade, enquanto patrimônio histórico-cultural de nosso município. Indicação de número 74 de 2014, promovente a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, que dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito a colocação de placas na cidade, indicando a via alternativa como acesso ao centro, para redução do fluxo de veículos na Avenida José Bento Ribeiro Dantas. Da ordem do dia. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei de número 54 de 2013, de autoria da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, que dispõe sobre alterar os artigos 1, 7 e 8 da Lei 764 de 2009, regulamentação da exploração de atividades náuticas nas praias do município e de outras providências. Parecer da Comissão de Finanças e Licitação ao projeto de lei de número 29 de 2014, promovente vereador Carlos Henrique Pinto Gomes, que dispõe sobre declarar de utilidade pública a entidade Casa do Caminho. Feita a leitura da pauta, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do memorando no gabinete do vereador Uriel da Costa Pereira, do vereador Jefferson Silva Gonçalves. Gabinete do vereador Jefferson Silva Gonçalves, referente à justificativa de ausência de sessão ordinária. Vem por meio deste informar que o vereador Jefferson Silva Gonçalves não estará presente em sessão ordinária do dia 25 de setembro do ano em curso, por estar nesse momento em um compromisso pré-agendado. Sem mais por um momento, agradeço. Adriana Costa, assistente. Gabinete da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, memorando de número 27, justificativa de ausência de sessão ordinária. Perdão. Gabinete do vereador Uriel da Costa Pereira, memorando número 27 de 2014. Veio por meio deste informar que o vereador Uriel da Costa Pereira não estará na sessão do dia 25 de setembro por motivo particular. Sem mais por um momento, agradeço. Cátia Trindade, assistente. Feita a leitura dos memorandos, senhor presidente.
Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de lei de número 51 de 2014, de autoria do Executivo. Ofício Gabinete do Prefeito, de número 34 de 2014. Senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, passo as mãos de Vossa Excelência para a indispensável apreciação desta Casa a mensagem de número 4 de 2014, respectivo projeto de lei que dispõe sobre a criação do Centro Especializado de Atendimento à Mulher, CEAM, no âmbito do município de Armação das Búzios e da outras providências. Desta forma, solicito a esta Casa que seja a presente matéria apreciada em regime de urgência. Vale-me na oportunidade para renovar demonstrações de apreço e consideração. Atenciosamente, André Granado, prefeito. Mensagem 04/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando as prioridades estabelecidas no Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, no que se refere à melhoria na qualidade de vida das mulheres buzianas, bem como a necessidade de atendimento à mulher em suas prerrogativas e direitos, e ainda que o município de Armação dos Búzios não possui um local apropriado para o atendimento da mulher, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda e da Coordenadoria da Mulher, é que apresento aos nobres vereadores um anexo ao projeto de lei. Por fim, utilizo-me da prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica do Município para solicitar que a matéria seja apreciada em regime de urgência. Certo de contar com o apoio desta Casa, renovo o protesto de estima e consideração. Questão de ordem, senhor presidente. Concedida, vereadora. Registrar a presença da vereadora Joyce Costa. Presença registrada. Projeto de lei. Questão de ordem, senhor presidente. Concedida, vereador. Da mesma forma, solicito que registre a presença do vereador Messias Carvalho. Presença registrada. Projeto de lei. Fica criado o CEAM, Centro Especializado do Atendimento à Mulher. Artigo 2º. O CEAM tem como finalidade atender com rapidez às necessidades das mulheres, apoiando em ações de prevenções e combate à violência contra a mulher, ampliando o acesso das mulheres às políticas setoriais e os serviços de justiça e segurança pública, bem como apoiando em situação de vulnerabilidade social, promovendo as ações de intervenção em diversas áreas na forma da lei. Artigo 3º. O centro contará com a seguinte estrutura. Inciso 1º, sala de coordenação, sala de recepção. 3º, sala de atendimento psicológico e social. 4, sala de atendimento jurídico. 5, sala de atividades complementares. 6, sala de serviços gerais e almoxarifado. 7, cozinha. 8, 2 banheiros. Artigo 4º. Questão de ordem. Parece que a ordem numérica se encontra errada. Vossa Excelência, quando fala número 6 é o V5 e V4. A ordem me parece que está errada. O artigo 3º. O centro contará com a seguinte estrutura. Inciso 1º, sala de coordenação. 2º, sala de recepção. 3º, sala de atendimento psicológico e social. 4º, sala de atendimento jurídico. 5º, sala de atividades complementares. 6, sala de serviços gerais e almoxarifado. 7, cozinha. 8, 2 banheiros. Artigo 4º. O centro contará com um corpo técnico profissional a fim de promover o atendimento da mulher nas seguintes áreas. Inciso 1º, um coordenador. Inciso 2º, 2 agentes administrativos. Inciso 3º, uma cozinheira. Inciso 4º, um ajudante geral de serviços gerais. Inciso 5º, um arte-terapeuta. Inciso 6º, um psicólogo. Inciso 7º, um assistente social. Inciso 8º, um advogado. Inciso 9º, um instrutor. Parágrafo único. O corpo técnico será formado e composto por quadro funcional próprio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda. Artigo 5º.
O CEAM será subordinado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, cabendo à mesma gerir a sua administração por meio de normas internas. Artigo 6º. Os casos omissos referentes à administração, rotina e funcionamento serão sanados por meio de regimento interno, que deverá ser elaborado no prazo de 30 dias contado da publicação desta lei. Artigo 7º. As despesas decorrentes da execução desta lei correm à conta da dotação orçamentária vigente. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias. André Granado, prefeito. Feita a leitura do projeto de lei, senhor presidente. Encaminhamento do projeto de lei. Para encaminhar, senhor Para presidente. encaminhar, a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, assistência, os internautas que também nos acompanham nessa sessão legislativa. Mas eu não poderia deixar de comentar um projeto que fala sobre a regulamentação, através de uma lei, do Centro Especializado de Atendimento à Mulher, que já existe, já desde o início do ano passado. Esse CEAM já acontece no final do ano passado. E a lei regulamentada é para que realmente venha ratificar e o programa continue acontecendo no município. Ou seja, mesmo que haja mudança de chefe do executivo, mas que o projeto, que o programa, ele continue acontecendo, a exemplo do CAAP, que é o Centro de Atendimento, né, Educação Especial, enfim, outros programas. O CAAP é um programa que deu muito certo e que começou, acredito que no segundo mandato de Mirinho, e ele permeia, ele funciona até os dias de hoje. E é um programa excelente. Então, a gente espera que o CEAM também aí tenha uma vida prolongada, perpetue ao longo de muitos anos no município, porque a gente tem visto atrocidades acontecendo. Ontem, uma outra mulher, ela sofreu queimaduras, eu ainda não sei quais foram os fatos desse acontecimento, mas nós tivemos uma mulher que o seu companheiro ateou fogo, tocou fogo, deu fogo, colocou fogo nela, e ela desceu para o hospital de Queimados. Nós tivemos uma outra morte também, bárbara, que foi, enfim, um homem que não estava nem um pouco conformado com o rompimento de um relacionamento, e lá na Turíbio de Farias, ele esfaqueou uma mulher e foi morte imediata. Então, tem acontecido muitas causas de violência doméstica, violência contra a mulher, e o CEAM está justamente ali para isso, para dar esse atendimento, esse acompanhamento. Mulheres que hoje já sofrem, enfim, diversas ameaças pelo seu companheiro, e essas mulheres com filhos não têm para onde ir, vereador Henrique Gomes. Às vezes elas ficam sem ter o local para onde se dirigir, e na época a gente sabia que até algumas igrejas acabavam recebendo essas mulheres. E o CEAM está ali para isso também. É para, nesse momento, já que a gente não tem o abrigo da mulher ainda, mas que, nesse momento, o CEAM ele possa, de alguma forma, acolher. Porque tem mulheres que sofrem desse tipo de violência, não só física, mas psicológica, e que, nesse momento, elas precisam de um lugar para ficar. E isso tem acontecido demais. Nós temos acompanhado os casos, e não são poucos, não. Então, eu quero parabenizar a Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, o prefeito, pelo projeto, pelo programa que já funciona desde o ano passado, e agora pela regulamentação da lei, para que a gente não fique à mercê de, enfim, de a qualquer momento parar com o programa, parar com o projeto. Então, que esse projeto ele perpetue, assim como é o CAAP, ele fique por muitos e muitos anos. E a gente já conversava com a delegada Marta Rocha, que agora é candidata também, já que a gente tem uma delegacia da mulher em Cabo Frio, para atender a região dos lagos, mas que a gente tenha também um núcleo de atendimento especializado à mulher na delegacia, porque isso ainda falta nas delegacias, principalmente na nossa delegacia. Então, isso aí é algo que a gente já tem conversado com a delegada, com a Marta Rocha,
para que a gente consiga ter o nosso núcleo de atendimento especializado à mulher aqui na delegacia. Obrigada, senhor presidente. Continua o encaminhamento do projeto de lei. Não havendo mais quem queira encaminhar, encaminho para a Comissão de Constituição e Justiça para emitir parecer. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de decreto legislativo de número 30 de 2014, promovente o vereador Felipe do Nascimento Lopes. Tem que ler o justificativo? Ler o justificativo. Projeto de decreto legislativo de número 30 de 2014, que dispõe sobre ficar otorgado ao senhor Eduardo de Araújo Velasco o título de cidadão buziano. Artigo 1º, fica otorgado ao excelentíssimo senhor Eduardo de Araújo Velasco o título honorífico de cidadão buziano, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º, este decreto entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as disposições em contrário. Feita a leitura do projeto de decreto 030/14, senhor presidente. Coloque em discussão o projeto de decreto legislativo. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de decreto legislativo de número 31 de 2014, promovente mesa diretora. Projeto de decreto legislativo de número 31 de 2014. Artigo 1º. Fica otorgado à excelentíssima senhora Kátia Leite Mansur o título honorífico de cidadã buziana, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as disposições em contrário. Justificativa. Natural de Santa Maria Madalena, Rio de Janeiro, geóloga pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde também fez pós-graduação e obteve o título de doutorado em ciências em 2010. Desde 2011, professora concursada da UFRJ, no mesmo departamento onde estudou. No ano de 2000, foi convidada pelo presidente do DRM-RJ para montar um novo projeto, cujo objetivo era o de divulgar a geologia do Estado por meio de painéis explicativos para serem colocados nos monumentos naturais do Rio de Janeiro. Assim, nasceu o projeto Caminhos Geólogos, que coordenou de 2000 até 2011, quando saiu para ingressar na universidade. Naquele momento, a Armação dos Búzios foi escolhida para receber os primeiros painéis dos caminhos geológicos. Tinha todos os atributos necessários para o projeto, por ser muito turística, para servir como vitrine da divulgação do projeto que se iniciava, e principalmente por possuir uma geologia de relevância mundial. No período de preparação do projeto, voltou a frequentar Búzios, onde não ia por um período de 10 anos. Isto foi suficiente para não querer sair mais e, em 2002, fixou residência em Jeribá, onde permanece até hoje. Também, desde 2004, estuda o Mangue de Pedra na Rasa, dentre outros projetos, onde a cada 6 meses organiza um trabalho de campo em Búzios com alunos da UFRJ. Sala das Sessões, 25 de setembro de 2014, Leandro Pereira dos Santos, Lohan Gomes da Silveira e Gelmires da Costa Gomes Filho. Feita a leitura do projeto, senhor presidente. Coloca em discussão o projeto de decreto legislativo. Para discutir. Para discutir, o vereador Messias Carvalho da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas, bom dia. Quero aqui, senhor presidente, deixar registrado que a Casa está sendo muito feliz ao encaminhar essa concessão de título de cidadã buziana para a Kátia Mansur, que, de certa forma, até conforme já foi lido na justificativa, tem dado importante contribuição para a discussão da cidade, do desenvolvimento da cidade, mais especificamente sobre a questão ambiental, que é uma das vertentes do desenvolvimento das cidades a ser
considerada, assim como a social e a econômica, mas a ambiental em Búzios, com especialidade. A questão ambiental é muito importante, é uma região muito sensível do ponto de vista ambiental, e desde a discussão lá atrás, né, que nós tivemos aqui na cidade, a discussão começou com o plano diretor e, mais especificamente, a discussão do Código Ambiental da cidade. A Kátia, naquela ocasião, como vinculada ao DRM, órgão do Estado, ela deu uma contribuição importantíssima naquelas discussões, que foram contribuições essas que foram apresentadas em audiências, permearam várias reuniões, vários debates em torno da questão ambiental no município. E, enfim, não se pode dizer que a contribuição da Kátia foi assimilada em sua totalidade, até porque isso aí é óbvio, a gente entende que numa discussão, num processo democrático de discussão de temas de interesse da cidade, várias são as contribuições, vários são os interesses, e o que se espera sempre é que se convirja para um entendimento, e que seja um entendimento que sempre prevaleça o interesse da cidade e não interesses específicos de um ou de outro segmento. E acredito eu, que acompanhei, que participei de todos esses debates, todas essas discussões, inclusive aqui na condição de presidente da Casa, também tive a oportunidade, né, de contribuir para encaminhamento de propostas que foram apresentadas pela Kátia. A Câmara de Vereadores, por ocasião da discussão do Código Ambiental, abriu espaço para que as propostas dela fossem apresentadas aqui na Casa. Enfim, uma pessoa que tem contribuído, e aí está ainda hoje, porque recentemente, nessa discussão hoje que se dá sobre a criação me fugiu o nome, da unidade de conservação do Mangue de Pedra, nós participamos de uma discussão ali, de uma apresentação de um trabalho, apresentação essa feita pela Kátia Mansur, no Cine Bardot, isso recentemente, tem no máximo 2 meses, se tanto, e lá estive, e mais uma vez ela, com muita propriedade, com muito conhecimento na matéria, ela apresentou todo um diagnóstico da situação ali daquele ecossistema, e inclusive naquela oportunidade o já secretário de Meio Ambiente atual, Fábio, atual secretário de Meio Ambiente do município, ele, na sua fala, ele se comprometeu, né, a partir até de todo esse entendimento, de toda a questão aí que afeta aquela região ali, ele se comprometeu a contribuir com todos os esforços a nível de Secretaria de Governo para que ali seja, assim, implantada essa unidade de conservação. Essa é a nossa expectativa. Recentemente aqui, se eu não me engano, quando a secretária de Planejamento, Alice Pacelli, esteve na Casa, também se falou alguma coisa sobre o que se pretende para aquela região ali, né, que há toda uma proposta de, a partir do INEF, se criar uma zona de uma região de acesso ao que seria chamado aí de Parque da Gorda, ou Parque da Praia da Gorda, alguma coisa nesse sentido, que seria um espaço de contemplação, de visitação, enfim, um atrativo, e a partir da preservação desse nosso meio ambiente, que que Deus foi muito generoso, né, nos dando uma condição aí muito rica no que diz respeito à questão ambiental, e que certamente trará benefícios para a cidade se for bem tratado, se for preservado esse patrimônio do nosso município. Então, esse encaminhamento, senhor presidente, ele chega
chega numa hora, poderia até já ter chegado antes, né? Mas chegou, não é isso? A casa lembrou, a mesa encaminhou, e a Kátia Mansur vai ter essa contribuição que ela tem dado para a nossa cidade reconhecida. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de decreto. Vou discutir, senhor presidente. Discutiu o vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Presidente, caros colegas vereadores, assistência, bom dia, os internautas. Na verdade, também queria acompanhar o raciocínio do eminente vereador Messias Carvalho, a Kátia Leite Mansur, parabenizar primeiro pela mesa diretora, por poder conceder essa honraria justa para uma das pessoas que tem um carinho muito grande por Búzios, independente de condições financeiras. Aqui nós tivemos a discussão aqui dos afluentes do Rio Una, que, aliás, senhor presidente, a gente tem que voltar à tona isso de novo, que parece que houve um congelamento nas ideias, e eu acho que a gente tem que voltar isso à tona. É um dever nosso, nós que amamos, que gostamos dessa cidade, que queremos o melhor para essa cidade. Eu gostaria que Vossa Excelência pudesse também voltar essa discussão dos afluentes do Rio Una. Diferente daqueles que tiveram aqui na discussão do plano diretor, que tomaram dinheiro dessa cidade e vieram aqui e disseram que trabalhou de graça para essa cidade. Não vou falar em nome da política, não me interessa, que até porque não merece estar mencionando o nome. Mas foi pago pela Fundação Getúlio Vargas na época, foi pago, o município pagou para trabalhar no plano diretor, que, aliás, foi feita uma revisão ampla nela, ainda no governo Toninho Branco. Pode ser o que for, mas houve uma revisão melhorando cada vez mais. Hoje eu me sinto muito feliz de ter participado, de ser vereador na época da implantação do plano diretor, do Código Ambiental, onde teve a participação da sociedade, e hoje é um dos melhores planos diretor do Estado do Rio de Janeiro. E temos que ter muito cuidado, com daqui a pouco temos que fazer alguma revisão nele, muito cuidado, a sociedade tem que estar de frente para evitar a especulação àqueles que querem detonar essa cidade. Então, eu quero deixar aqui meus agradecimentos a essa cidadã que tem contribuído muito com a nossa cidade na discussão do meio ambiente do nosso município. Então, parabenizo a mesa diretora e que nós temos que ter um cuidado muito grande quando fazemos a honraria nessa casa. Essa casa já deu honraria até a marginal. Até que assassino já deu honraria disso aqui. E temos que ter muito cuidado com as honrarias que faremos com as pessoas. E aquelas, e eu falo, e falo testemunha. Mário Moreira, todo mundo sabe, tem um título de cidadão que essa casa tem que caçar de um bandido que matou uma pessoa covardemente. Isso não existe. Tá? Então eu queria até fazer coro, porque nós temos que preservar a imagem daquelas pessoas que tem essa honraria, que é o maior carinho, com muito amor que nós damos, entendeu? Então, é inadmissível, entendeu? Ter pessoas que não é adequada à sociedade, tendo o título de cidadão buziano. Então, parabéns à mesa diretora pela iniciativa e faço um apelo, presidente, a Vossa Excelência, que a gente começa a convocar a sociedade para começar a discussão, mais uma vez, dos afluentes do Rio Una, que parece que está todo mundo congelado, mas aqui ainda está vivo entre nós a covardia que querem fazer com o nosso município. Muito obrigado pela coisa. Bem lembrado, vereador Carlos Henrique Pinto Gomes, até na vinda da senhora esposa do atual e candidato a governador desse estado do Rio de Janeiro, do Pezão, e eu, na minha fala, fiz um pedido à mesma para que pudesse nos ajudar com apoio junto ao Pezão em relação à questão, mostrar para ela realmente o que está acontecendo em relação
ao Rio Una. Mas, bem lembrado, Vossa Excelência, para que a gente dê continuidade ao que nós começamos a fazer em relação ao Rio Una, que é um patrimônio histórico dessa região e um patrimônio desse que está aqui perto da nossa cidade e que ficar da maneira que está vai ameaçar, como está já ameaçando as nossas praias. Continua em discussão o projeto de decreto legislativo. Para discutir, presidente. Para discutir, o vereador Lohan Gomes da Silveira. Senhor presidente, vereadores e assistência, bom dia. Eu acho que não sobrou muita coisa para falar, né? Eu acho que o vereador Messias, e completando aí com o vereador Henrique Gomes, foram felizes nas colocações. Eu apenas queria destacar que esta indicação, este projeto encaminhado pelos vereadores, ela é uma reivindicação da sociedade. Isso é muito importante de se dizer, isso é muito interessante de se destacar, que muitas das vezes as pessoas passam despercebidas aos nossos olhos, né? Pessoas que contribuem verdadeiramente pelo nosso município, e a sociedade se destacou nesse sentido. Ou seja, eu quero agradecer a presidência que, logo atendendo a essa solicitação da população, nos atendeu nesse encaminhamento pela mesa diretora. A doutora Kátia é uma pessoa que eu tive já o prazer de conversar algumas vezes, de aprender alguns pontos em relação ao Mangue de Pedra, enfim. Então, é um justíssimo, contando com o voto, obviamente, da unanimidade desta Casa, na aprovação do projeto, e agradecer à sociedade, agradecer à população, agradecer ao Amber, as pessoas que alertaram desse reconhecimento necessário para uma pessoa que contribui. Então, quero parabenizar e agradecer à presidência pela sensibilidade do encaminhamento da matéria. Obrigado. Continua em discussão o projeto de decreto legislativo. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, o vereador Felipe do Nascimento Lopes. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência presente. Na verdade, nós não poderíamos nos furtar de parabenizar este título, esta lembrança, né? Porque existem muitas pessoas que fazem por Búzios muita coisa boa sem querer nada em troca, né? Muita gente dá a vida por essa cidade, briga mesmo, bota o peito na frente, sem querer nada em troca. Então, quando existe um reconhecimento desse a uma pessoa que, na verdade, não faz alguma coisa por troca, a gente tem que não só dar o nosso voto favorável, não só se posicionar a favor, mas também se pronunciar, né? Dizer, porque, como foi dito aqui, muitos títulos, muitas moções são dadas a pessoas que a gente só sabe que visita Búzios no papel. Tem gente que mora em Búzios, visita Búzios há 100 anos, no título, mas que nós nunca vimos na cidade, nunca vimos nenhum tipo de atitude ou atividade aqui na cidade. Então, para parabenizar, na verdade, a mesa diretora pela sensibilidade e dizer que, claro, nós estaremos votando a favor. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do requerimento de número 46 de 2014, promovente vereador Geomires da Costa Gomes Filho. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve atendendo única e exclusivamente ao interesse público, requer adota a mesa, na forma regimental, o envio de expediente ao senhor prefeito, solicitando a relação das despesas empenhadas da unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Esporte, contendo número de empenho, data de empenho, credor, valor, históricos, programa, projeto, atividade,
e dotação orçamentária, bem como a relação das despesas pagas da unidade orçamentária Secretaria Municipal de Esporte, contendo o número de empenho, data do pagamento, credor, valor, históricos, programa, projeto, no exercício de 2014. Justificativa, na qualidade de vereador, uma das funções é fiscalizar o Poder Executivo. Diante do exposto, solicito a aprovação da matéria em epígrafe. Gugu, vereador Gelmísio da Costa Gomes Filho, vereador autor. Feita a leitura do requerimento de número 46 de 2014, senhor presidente. Em discussão, requerimento. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da indicação de número 73 de 2014, promovente Messias Carvalho da Silva. Indicação número 73 de 2014, excelentíssimo senhor presidente, o vereador que a subscreve atendendo único e exclusivamente a interesse público, indica, adota a mesa na forma regimental, um envio de expediente ao Executivo Municipal solicitando que seja efetuado o tombamento dos bens mencionados nos incisos do artigo 93 do Plano Diretor de nossa cidade, enquanto patrimônio histórico ou cultural de nosso município. Considerando que os referidos bens, conforme disposto no artigo 93 do Plano Diretor de nossa cidade, compõem o patrimônio histórico e cultural do município a ser preservado por serem testemunhos mais antigos da história do lugar e importantes ao resguardo da identidade e da memória da população local e ainda pelas características arquitetônicas. Considerando a necessidade de se promover a proteção do patrimônio histórico e cultural da nossa cidade, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal, estadual e municipal, considerando ainda a necessidade de resgatar e valorizar a história buziana, bem como a responsabilidade do poder público em realizar ações capazes de promovê-lo, é que faça a referida indicação, respeitando a competência do Poder Executivo Municipal, e para isso conto com a ajuda dos pares pela aprovação. Messias Carvalho, vereador autor. Feita a leitura da indicação, senhor presidente. Em discussão, a indicação. Senhor presidente, rapidamente, primeiro que é um artigo do plano diretor que aponta alguns imóveis, alguns espaços da cidade que deveriam ser tombados. Segundo, que quando vemos aí algumas propostas de reurbanização, Rua das Pedras, embora a Rua das Pedras não esteja entre esses bens, mas já foi até aqui solicitado que se tombasse também a Rua das Pedras, por suas características, por ser hoje uma marca da cidade. Quando também se fala aí de uma ampliação da praça da quadra de skate, que até numa publicação do jornal o Globo foi apontada como, se não a mais antiga, uma das mais antigas quadras ou pistas de skate do país. Quer dizer, são espaços assim que devem ser preservados, porque tem a ver com a nossa história, com a nossa cultura. Na sessão passada falávamos aqui sobre a questão da cultura da cidade. Tem um projeto de lei tramitando na casa, segmentos que reclamam uma maior participação nessa discussão. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Senão, daqui a pouco, aqueles sinais de nossa história, aqueles sinais que caracterizam quem somos, de onde viemos, e, enfim, isso é cultura, isso é história, isso tem que ser preservado. Quando a gente vê ali aquele prédio ali do Solar do Peixe Vivo, ali onde tem aquela, em frente à estátua do Juscelino, que dizem, ele vinham para Búzios e ali ficava, se hospedava e tal. Ali está acontecendo uma obra também, já se fez uma reforma do prédio. Nos fundos ali está sendo feita uma obra até questionada, que paralisa a obra, que estão mexendo e tal. Então, e esse prédio está entre os que deveriam ser tombados. Enfim, são alguns espaços
que lembram, que trazem à nossa memória uma Búzios antiga, né? Nós vemos aí muitas das vezes pessoas postando imagens da cidade, né, naquela sessão nostálgica sobre o que era Búzios nos anos 60, nos anos 50. Como digo, vereador Lohan, eu sou um pouquinho mais velho que Vossa Excelência, só um pouquinho, mas eu me lembro de muito daquilo que foi a nossa cidade ali pelos anos 70, começo dos anos 70. Né, eu vivi um pouco desse tempo. Né, eu já tinha ali meus quase 10 anos. Vossa Excelência devia ter uns 7 anos. Eu com 10, Vossa Excelência com 7. Mas eu lembro bem de muitas características de uma cidade, de um lugar que tem toda uma identidade e que precisa ser lembrada sempre em meio a um processo de desenvolvimento, de urbanização, enfim, não se pode perder essa identidade. E por isso eu faço esse encaminhamento, senhor presidente, no sentido de que o governo ele tome as providências que são necessárias para que esses bens previstos no plano diretor, entre outros, sejam protegidos. Obrigado. Continua em discussão e indicação. Para discutir. Para discutir, o vereador Lohan Gomes da Silveira. Bom, primeiro dizer, vereador, que em 1970 eu não era nem nascido ainda. Vereador, essa indicação de Vossa Excelência hoje, ela vai ao encontro do que eu estava falando essa semana com a Procuradoria desta Casa. Eu iria apresentar um projeto de lei nesta Casa, denominando o chamado centro como mangue. Mas qual é a relevância do projeto de lei denominar o centro como mangue? Em cima, justamente, da proposta que Vossa Excelência acaba de colocar. Passado esses 18 anos, e nós temos falado muito isso aqui nas últimas sessões, e eu agora, empossado como presidente da Comissão de Cultura desta Casa, já estou agendando uma convocação, um convite para o secretário Raulino começar, vir a esta Casa e dizer em que pé está o trabalho da Secretaria de Cultura, também nesse viés da preservação. Nós temos falado aqui em sessões passadas de algumas pessoas que podem contribuir e muito nesse trabalho. A Fernanda Quintela, o Romano, que tem um acervo, o próprio Tei, que você cita na sessão nostálgica aqui. Por quê? Porque nós não temos concentrado registro, seja ele qual for, de imagem, som, municipal. E nós temos história, e é uma história linda. Nós temos uma cultura, e é uma cultura linda. E em 18 anos nós não saímos do lugar. Em 18 anos nós não conseguimos pegar esse material que nós temos e unirmos e expormos isso aos visitantes, aos turistas e às pessoas que vêm nascer em Búzios, que não são buzianos de nascimento, mas são buzianos de coração, que querem participar, que querem conhecer, que querem saber da história da cidade. Isso é muito interessante. Eu tomei conhecimento ontem, conversando com o Romano, que a presidência desta Casa, essa Câmara, ela tem, vereador Messias, iniciou um projeto também do acervo memorial do Legislativo, né, porque daqui a algumas décadas, já a pessoa, a vereadora Joyce, já avó, os netos passando e vendo a foto da vereadora ali, para um trabalho de escola do Legislativo Municipal, enfim, da preservação da cultura, da preservação da história da nossa cidade. Isso é muito interessante, isso é muito importante, e nós temos constantemente que falar sobre isso aqui. Nós temos pessoas que são folclóricas, poderia falar aqui de Persílio, poderia falar aqui de Mandi, enfim, não vou citar nomes para também não ser injusto, porque eu vou deixar de citar outras tantas pessoas. Mas a gente tem que se atentar a isso. No processo emancipatório, quantas vezes nós vimos, né, pessoas que já nos deixaram, mas que muitas das vezes sem ter condições, né, para ir para o Rio de Janeiro, sem ter R$1 no bolso para gastar, mas foram pessoas que
compraram a briga do processo de emancipação dessa cidade, porque o processo emancipatório tem muitos pais. São muitos os pais. Não estou querendo desmerecer ninguém, não. Acho que cada um contribuiu da forma como pôde. Mas nós temos pessoas que, dentro do que pôde naquele momento, pessoas que, muitas das vezes, no afã da emancipação, de contribuir, não entendia tecnicamente, juridicamente o processo, mas estava ali na euforia e que contribuiu pelo processo de emancipação da nossa cidade e que a gente, muitas das vezes, não lembra. Então, eu estou falando isso aqui porque eu vou falar sempre que eu entendo ser uma prioridade. Né? Vejo aqui, o Ângelo está ali tá na assistência, quem não se lembra de Jacaré, Minelli, Gugu e Janaí. Enfim, não dá para falar porque a gente vai esquecer, Jacó, Zeca e por aí vai, enfim. Então a gente tem que preservar, eu insisto nisso, a história da nossa cidade, a cultura da nossa cidade. Ontem nós perdemos Uti, lá na Rua da Brava, pescador, azul e branco, participou ativamente, dentro da sua forma, nas discussões da cidade. Então eu vou insistir, e os vereadores têm que caminhar nesse sentido também. Eu sei que é uma discussão de todos os vereadores dessa casa. O vereador Messias os aponta pelo tombamento numa eventualidade de revisão de plano diretor, que é muito importante. Obrigado, presidente. Continua em discussão a indicação. Para discutir isso, Para presidente. discutir o vereador Felipe Nascimento Lopes. Senhor presidente, quando a gente entra numa discussão de cultura e história da cidade, a gente sabe que nada foi feito, pouco foi feito, na verdade, pouco foi feito durante toda a história administrativa de Búzios, muito pouco foi feito. E aí o vereador Lohan falando aí dos nomes, né, mais focado lá na armação, nos ossos. A gente vai ver o pessoal de Manguinhos, nós vamos ver o Negro da Rasa, né, que José Gonçalves e outros locais da cidade, que na verdade a gente já passou da hora de ter esse levantamento, esse resgate. Nós por muito tempo andamos na contramão. Muitas pessoas acham que Búzios não tem história. Tem, Búzios tem. Pode não ter registro, né, em abundância, mas tem história. Tem alguns registros, sim. Tivemos aí o Werneck, que levantou muita coisa sobre a região, inclusive sobre Búzios. Então, são coisas que, em todos os lugares, em outros lugares do mundo, as pessoas vão para conhecer a história. Nós fizemos aqui a Rota Escravista na última legislatura, que é muito interessante. O secretário de Cultura, Raulino, tive com ele casualmente um dia desses, e ele falou que estava viabilizando uns totens de pedra, e eu achei a ideia espetacular. Falei, pô, Raulino, espero que dê certo, espero que você consiga fazer, porque é mais um roteiro, é mais uma atividade para o turista que vem à cidade e que às vezes pega um dia nublado, que às vezes não quer ir na praia e só tem o centro da cidade, não existe um roteiro turístico, cultural. A gente vê o pessoal da Rasa hoje, tive na Vila Verde, uma senhora estava comentando que as aulas de artesanato do CRAS, não sei, de um lugar que ela falou, tinham sido suspensas. E a gente vê que o pessoal da Rasa produz bastante coisa, bastante cultura, bastante artesanato, e que isso precisa ser fomentado não só para a produção, mas também para a exposição. Estou com o Amber aqui, a gente está com o Amber aqui, que estávamos falando na última sessão sobre a feira, né? Que são produtos que o povo da cidade está lá plantando, está produzindo, tem que ter essa oportunidade também de expor, né, de vender. Eu acho que a gente fazendo essas pequenas atitudes, a cidade vai crescendo, vai dando renda para uma pessoa aqui, para uma comunidade aqui na extremidade da cidade, vai dando uma opção, né, de história, de roteiro para o turista que vem, e a gente vai tomando um certo orgulho também da nossa história. A gente fala muito na Brigitte, mas Brigitte anunciou Búzios para o mundo porque ela chegou aqui e encontrou o Paraíso. E o Paraíso era o pescador, era o caiçara, era o Negro da Rasa. Então, essa história tem que ser resgatada e isso tem que ser lembrado também.
Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão a indicação. Para discutir, senhor Para presidente. discutir, a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Também quero, de igual forma, parabenizar o vereador Messias pela brilhante indicação, que é o tombamento, né, de alguns prédios e que nós temos como patrimônio histórico. E aí, diante de tudo que foi dito, a gente também não pode deixar de mencionar, vereador Messias, que nós temos as casas de farinha. Eu tenho a certeza, até a gente falava sobre isso na abertura de cerimônia em comemoração à primeira semana de turismo. E as casas de farinha, se eu não me engano, uma na Bahia Formosa, nós temos outra aqui também em Jeribá, próximo à minha casa, e que são lugares em que as nossas tataravós, as nossas bisavós frequentavam e faziam ali aquela produção de farinha também, do solado. Quem não gosta de comer o solado, que é uma delícia, eu mesma adoro. E das próprias igrejas também. Então, acho que está mais do que na hora da gente ver isso acontecendo, porque a gente vem falando disso há muitos anos. O vereador Lohan sempre fala isso, discutindo há 18 anos, desde a emancipação da cidade, e a gente precisa realmente começar a ver isso acontecendo. E houve agora, recentemente, também uma proposta do Jânio Mendes para tombamento da Rua das Pedras. Enfim, eu quero também ratificar aqui que a Fernanda Quintela, diante de alguns registros de pinturas que nós temos, dos nossos pescadores, a Fernanda Quintela, que é a esposa do nosso querido Nenel, que está aqui com a gente na sessão, ela tem um projeto belíssimo de registros orais do nosso povo buziano. Então, ela fez um lançamento de um projeto da memória oral buziana, e a gente quer trazer isso. Nós temos um projeto já na casa para apresentar e ter a aprovação dos vereadores para que nós transformemos isso em lei, que é de termos, pelo menos, nosso calendário turístico, nosso calendário cultural e turístico também, sempre a apresentação desse registro da memória oral buziana. Então, Fernanda Quintela tem esse trabalho, são quase 100 relatos de pescadores, enfim, mulheres que alguns que já se foram, né, outros, mas que também já estão com idades avançadas, como a dona Eva, que é ali da Rasa, que já está com 104 anos, e ela conta a história lá, desde a época da avó dela, em que foi escrava também, falando um pouco da escravatura e como esses navios negreiros chegavam aqui via a praia de José Gonçalves. Então, isso é interessantíssimo, é a gente ter essa soma de esforços e a gente concluir e ter para as nossas futuras gerações uma história cultural consolidada do nosso povo. Então, vereador Messias, toda essa conversa de patrimônio histórico, uma coisa puxa a outra, mas eu quero parabenizar mais uma vez Vossa Excelência pela indicação. Parabéns. Continua em discussão a indicação. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da indicação de número 74 de 2014, promovente vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Excelentíssimo senhor presidente, a vereadora que a subscreve atendendo tudo mais que determina interesse público, solicita envio de expediente ao senhor prefeito, solicitando à secretaria competente colocação de placas na cidade, indicando a via alternativa com acesso ao centro, para redução do fluxo de veículos na Avenida José Bento Ribeiro Dantas. Justificativa? Tendo a Avenida José Bento Ribeiro Dantas como via principal da cidade, e a mesma ter ficado constantemente com um trânsito muito lento e até mesmo parado, muitas das vezes. Se acontece um acidente, fica difícil até para socorrer alguém. Sob entendimento que o chefe do executivo comungue do mesmo pensamento, teremos um trânsito fluindo bem, dando melhor qualidade de vida para os moradores, visitantes e profissionais do trânsito. Faz-se essencial o trabalho de orientação, evitando assim estresse e problemas. Joyce Lúcia Costa dos Santos, vereadora autora do projeto. Feita a leitura da indicação, senhor presidente. Em discussão a indicação. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Felipe está escrito. Convoco o vereador Felipe do Nascimento Lopes a fazer uso da tribuna em tema livre. O tempo regimental de Vossa Excelência é de 20 minutos.
como Vossa Excelência é líder de bancada. De bancada do PDT. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência presente, nossos internautas, bom dia. Nesta manhã nós temos na pauta o CEAM, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, que é muito importante, dado o contexto de violência à mulher e uma série de questões que envolvem a mulher. Eu acredito que é uma realização importante. Mas eu, na última sessão, falava aqui sobre o descuido do governo com a saúde da mulher. Eu falei aqui, e o que tem me preocupado e preocupado muitas pessoas, chamado a atenção sobre esse descuido de mulheres que não têm tido acesso a ultrassom no período certo. Tem aquele período de 12 semanas que ela precisa fazer o primeiro ultrassom para saber como é que está o bebê, o feto, para saber se não tem síndrome de Down, outras questões, outros problemas genéticos. Depois tem com 30 semanas, se não me falha a memória, a morfológica para saber sobre o coração, as câmaras do coração, cérebro, os membros, uma série de questões. E isso não está acontecendo em nossa cidade. E nós não podemos ouvir várias mulheres reclamando da falta de acesso a esse tipo de exame, que são exames preventivos, e ficar quieto. Nós não podemos ver mulheres falando que elas estão fazendo pré-natal com clínico geral porque não tem ginecologista, e ficar quieto, porque é o que está acontecendo. E se a gente não se preocupa com a vida da mulher gestante, que gera a vida, se a gente não tem sensibilidade para isso, então a gente tem que ver nossos conceitos novamente. O governo tem que rever os conceitos, porque quando ele traz aqui o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, é muito importante. E esta Câmara aqui não nega nada o que chega aqui, que vem direcionado a servir a população. Mas nós temos que continuar cobrando do governo a preocupação dele em cuidar da mulher e esquecer da gestante, do início da vida, de um ser indefeso. Então a gente tem que continuar falando. E quando eu venho à tribuna falar sobre essas coisas, denunciar a corrupção do governo, que é grande, eu não faço isso esperando que o governo mude, porque o senso de moralidade do governo não existe. Esse governo não tem senso de moralidade. Mas eu venho aqui para todo dia me indignar. Eu venho falar porque todo dia a gente tem que se indignar com estas coisas que estão acontecendo na cidade. Porque às vezes a gente discute muito sobre a questão da cultura, sobre o que é interesse nosso. Mas hoje existe uma pobreza e uma miséria crescente, que não é assunto interessante para parte de várias entidades e de várias pessoas, e às vezes dos políticos mesmo, que querem discutir a cidade e querem esquecer esse lado. Se a gente for pegar o carro, começar a andar pelas ruas da cidade, não estou falando além em Pórtico, não, estou falando aqui dentro também. Nós vamos descobrir algumas coisas feias de ver. Feias de ver. E que está acontecendo com o nosso povo. Mas a gente tem que continuar acreditando, mesmo que tudo diga o contrário. Eu estava vendo uma reportagem de Areal. O prefeito foi cassado porque fez um poço artesiano sem licitação. Aqui em Búzios, o prefeito frauda mais de 20 milhões em licitação. Mas eu acredito que ele vai ser pego, cedo ou tarde. Talvez não politicamente, mas a gente tem que acreditar um pouco na justiça. Tem que acreditar, tem que continuar acreditando. E eu vou continuar denunciando pelas fraudes,
Quando a gente fala que o governo extorque empresários, todo mundo ouve falar disso, todo mundo sabe. Quando o vice-prefeito foi lá no passado denunciar o desvio de remédios, tem alguma coisa errada? Quando a gente sabe que a merenda é de péssima qualidade, quando não é estragada como foi apreendida pelo MP, então são coisas que a gente não pode fechar os olhos, pô. O governo quer fechar os olhos da população fazendo evento, bancando palhaçada, mas, em contrapartida, é a cortina de fumaça para o que eles fazem, sabem fazer bem feito. Então, a gente tem que continuar aqui denunciando, mesmo que depois de 4 anos as coisas não aconteçam, mas para a gente continuar indignado, para a gente continuar mostrando que não é assim que se faz política. Búzios é a única cidade da região dos Lagos que continua atrasada. Você vai em Arraial do Cabo, meu amigo. Arraial do Cabo andou para frente. São Pedro, Iguaba, Búzios, com o nome que tem, continua estagnada, andando para trás, com o investimento que tem, porque a corrupção não vai deixar a cidade crescer, pô. Não vai deixar crescer. Então, eu sempre venho à tribuna e logo em seguida vem o vereador Uriel. Estava até esperando, mas ele não está presente hoje, rapaz. Eu até estava esperando que eu vou falar, daqui depois o Uriel vai vir e vai falar depois de mim. Né? Mas a gente sabe que o governo vai tentar, de todas as formas, mudar o foco. Quando vem e se denuncia aqui, o governo muda o foco. Ah, traz o CEAM, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, enquanto a mulher grávida não tem direito aos exames. Faz propaganda de um centro materno-infantil. Não adianta ter centro materno-infantil se o bebê nasce com problema porque não tem um exame que é de direito da mulher. Então, a gente sabe como é que funciona. Um dia isso aí, uma pessoa estava falando, não, o que mata o governo é que ele não tem uma comunicação eficaz. Eu falei, minha querida, não é isso não. O que mata o governo é que o governo é ruim mesmo, é corrupto. Você não pode fazer propaganda boa de um produto ruim. Como é que você vai dizer que o governo é bom se o governo é ruim? Você vai em cada ponto, em cada canto dessa cidade, é todo mundo reclamando da atuação do governo, que já está com 75% de rejeição. 75% de rejeição. E a gente não pode, eu acho que o governo já sabe da rejeição que tem, hoje nem reage. Mas a gente não pode ficar quieto, porque senão vão achar que a gente é conivente também com a história. Então a gente tem que vir aqui, falar, bater, né? Bater de novo, até para ver se eles aprendem. Dia desses passei pela quadra dos Ciricos, vi um grupo botando areia lá na quadra. Aí parei e reconheci o vereador Gelmires. Aí parei o carro, meu pai mora ali perto, parei o carro, fui lá. Eles estavam fazendo um mutirão, botando areia, conseguiram lá uns pilares lá, para jogar um futevôlei, jogar bola. 3 dias depois, passei lá, estavam tirando areia. Falei, ué, estão tirando areia? O pessoal do governo tirando areia. Até falei com ele. Não, porque disseram que aquela areia não é apropriada. Então, aqui, vereador, ninguém faz. Quando faz, está errado. Aí parece que estão botando uma areia nova lá. Que bom! Que bom! Para o governo funcionar, tem que ter uma motivação. Você tem que ir lá mostrar como é que faz. O vereador com a população tem que mostrar como é que faz, enquanto a cidade e o governo gerenciam 210 milhões de reais. É inadmissível. Quando eu venho aqui falar nesta tribuna do governo, olha, eu nunca subi em palanque para falar mal de André. Eu desafio qualquer um pegar uma filmagem minha num comício falando, nem citava o nome dele. Porque eu não tinha interesse de falar dele, tinha interesse de falar de mim, do que eu tinha para propor. Mas hoje eu posso falar dele. Antes eu não falava não, mas hoje eu posso falar, e não só posso falar, hoje eu posso provar.
Nós podemos provar. A CPI provou que são mais de 20 milhões de reais em fraude em licitação. Então não é só falar. Está provado. O governo é corrupto. Eu posso falar. Agora, quando eu falo, eles querem me caçar, pô. Eles querem me caçar. Não, está acusando o governo sem prova. Não, tem prova, pô. Nós provamos. Nós provamos, está no MP. E o MP está analisando. Por isso que eu falo, pode demorar, mas vai acontecer. Eu tenho que confiar, como nós todos temos que confiar na justiça. Nós precisamos ter fé na justiça. Então a justiça demora, mas chega. Vai chegar. Então, o prefeito pode querer fazer muita coisa, mas enquanto eu tiver a tribuna, eu vou falar. A não ser que ele me casse, como mandou para cá já um pedido de cassação do meu mandato. Mandou para cá um pedido de cassação do meu mandato. Mas, não sei se foi para intimidar, pode ter sido para intimidar. Vamos ver se a gente deixa ele calado um pouquinho. Mas não vai intimidar. Não vai intimidar. Enquanto eu tiver a tribuna, eu não vou ter medo de denunciar. E também não vou ficar preocupado com os ataques pessoais do governo. Não vou ficar preocupado com isso. Se eu tivesse preocupado com os ataques pessoais do governo, eu me escondia. Eu ia embora. Eu não vinha para cá. Então, eu acredito que a gente tenha que estar assim, abrindo os olhos. O povo não é mais aquele povo desinformado que tinha alguns anos atrás, não. A informação vem rápido. Antigamente a gente tinha que rodar a cidade para ter as informações. Hoje não, elas vêm até o nosso celular. Elas vêm até o computador da sua casa. E o que a gente vê hoje é uma indignação, uma insatisfação com a desumanidade, com a corrupção do governo do município. Então eu fui eleito pelo povo e é do lado do povo que eu quero ficar e que prefiro estar. E eu gostaria, para terminar, senhor presidente, mais uma vez, de pedir que esta casa, que a Procuradoria, eu tenho conversado com os procuradores, mas eu gostaria de registrar isso aqui em público, porque a gente tem que registrar as coisas em público. Eu gostaria de pedir uma resposta ao governo a respeito do pedido de cassação do meu mandato. Eu não gostaria que isso ficasse esquecido na casa. Eu gostaria que a casa, a Procuradoria, o colegiado se pronunciasse a respeito disso. E se o prefeito mandou isso para cá para querer intimidar, infelizmente, ele não vai conseguir. Uma parte, vereador. Uma parte concedida, vereador. Vereador Felipe Lopes. Vereadores, assistência. Vereador, eu queria destacar, se Vossa Excelência me permite, até aproveitando a assistência, que no próximo dia 29, acho que é na segunda-feira, nós teremos aqui a apresentação do relatório do fundo dos gestores, né, do Conselho e do Fundo Municipal de Saúde. Embora já tenhamos aqui o secretário de Saúde na semana passada, acho que é uma boa oportunidade para a gente começar também a questionar e a indagar. Mas eu concordo com Vossa Excelência na questão da saúde. Eu tenho ido muito ao hospital, já falei aqui dos embates com alguns médicos. Como já falei, temos bons médicos e péssimos médicos. Acho que de uma forma geral em todos os segmentos. E a gente tem visto, de fato, uma necessidade, uma deficiência muito grande na prestação de serviços quanto à realização de exames, ultrassonografia, mamografia, enfim. Isso é um fato. E nós temos, através da comissão, e enquanto que vereador, sim, estarmos buscando essas soluções, estarmos cobrando essas soluções. Já falei sobre a saúde aqui em sessões passadas, eu concordo com Vossa Excelência, que é uma questão que tem que estar na pauta diariamente. No que tange a colocação de Vossa Excelência agora de uma representação, não tomei conhecimento porque não recebi cópia
por parte do Executivo, supostamente querendo caçar Vossa Excelência, já tivemos muitos embates aqui ao longo desse ano. E acredito que teremos tantos outros, não só com Vossa Excelência, pois a divergência quanto às ideias, discurso, elas são cotidianas. Mas, até hoje, eu não vi nada, enquanto que presidente da Comissão de Ética desta Casa, que possa seguir por uma linha de cassação do mandato de Vossa Excelência. Então, falo de público isso, pelo desempenho e pelo que venho assistindo nas discussões, nos embates, nos debates ao longo dessa legislatura, não vislumbro, não vejo qualquer problema, qualquer ato que Vossa Excelência tenha praticado que possa implicar numa cassação de mandato. Então, falo isso de público a Vossa Excelência de igual forma. Eu agradeço ao vereador Lohan pela parte, agradeço pelas colocações. De fato, Vossa Excelência vem falando sobre as carências da saúde. No discurso de Vossa Excelência também até tomei uma parte no dia, porque Vossa Excelência tem sentido isso, tem chegado a Vossa Excelência, como aos demais. Eu agradeço também a disposição. Vossa Excelência já tinha se colocado contra esse pedido de cassação do meu mandato. Muito obrigado pelo apoio. Eu sei que esse pedido de cassação do meu mandato foi uma outra cortina de fumaça. Porque nós, quando encerramos a CPI, nós pedimos o mandato, a cassação do mandato do prefeito. Lá no relatório da CPI está o pedido de cassação, mas não por uma coisa banal. Nós não estamos pedindo a cassação do mandato do prefeito porque ele é de um partido e nós somos de outro. Nós estamos pedindo porque as conclusões dos trabalhos da CPI comprovam que o prefeito levou para o seu gabinete o departamento de licitação, onde fazia a licitação, e que foram corrompidos, e que foram fraudados mais de 20 licitações, que tem um somatório de 24 milhões, mais ou menos. Então, é por isso que nós estamos pedindo a cassação do mandato do prefeito, porque ele era ciente do que acontecia no gabinete e nas fraudes em licitação no primeiro semestre do ano passado. Agora, ele mandou um pedido para cá para disfarçar o que nós pedimos. Mas, desde já, eu agradeço o apoio do vereador Lohan e eu faço um apelo a esta casa, né, já estamos aí praticamente nas eleições de presidente, governador, e depois das eleições a nossa cidade vai continuar e a gente tem que continuar cobrando. Nós temos que continuar cobrando e unidos, né, como colegiado, nós somos muito mais fortes para pedir aquilo que a população hoje tem necessitado. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Felipe do Nascimento Lopes, eu já havia conversado com Vossa Excelência, né, como Vossa Excelência acabou de citar, com a Procuradoria desta Casa. Eu encaminhei o pedido à Procuradoria desta Casa para que pudesse analisar essa documentação e que viesse, após encaminhar, que fizesse esse levantamento, que encaminhasse para a Comissão de Ética, para que a Comissão de Ética também possa se pronunciar, para que passei para a Procuradoria, para que pudesse ver se tivesse algum vício, até mesmo como o presidente da comissão acabou de citar, porque também eu, como vereador e presidente dessa casa, não vi nada a esse ponto de chegar a se fazer um pedido de cassação de um mandato de quem quer que seja dentro dessa Casa Legislativa. Questão de ordem, senhor presidente. Concedido. Senhor presidente, os colegas, na verdade, uma coisa que o eminente vereador Felipe trouxe à tribuna é só para pedir a Vossa Excelência
até porque foi protocolado esse pedido. Eu, como membro desse Poder Legislativo, gostaria de receber no meu gabinete a cópia desse documento encaminhado, então, pelo prefeito, porque, para mim, e para a maioria dos vereadores, a gente não alcançou, até porque Vossa Excelência tinha um entendimento de que ia mandar o procurador fazer uma análise desse documento, e como Vossa Excelência explicou muito bem agora, bem explicado, até uma questão de poder, a gente também está a par da documentação. Eu solicito, Vossa Excelência, através do regimento interno, do seu artigo 100, verbalmente, que o senhor possa encaminhar para o meu gabinete cópia desse documento que pelo menos, eu não tenho acesso a esse documento, entendeu? E até mesmo para poder ter registrado no meu gabinete. Eu vou... Então, solicito de Vossa Excelência que atenda o regimento interno do seu artigo 100 para mim. Vou pedir ao Departamento Técnico Legislativo que mande para o gabinete de Vossa Excelência e para os demais gabinetes dos vereadores dessa casa. Não havendo mais nada a tratar do expediente, passaremos para as matérias para a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do parecer da comissão mista, da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei de número 54 de 2013, promovente vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, na apreciação do projeto de lei de número 54 de 2013, de autoria da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, tendo analisado a matéria, relata o seguinte: trata-se de um projeto de lei de número 54 de 2013, de autoria da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, que dispõe sobre alterar o caput do artigo 1º, 7º e 8º da Lei 764, de 22 de dezembro de 2009, e das outras providências. A matéria em questão vislumbra regulamentar a atividade náutica no município, legislando sobre assunto de interesse local, como bem fundamentado no artigo 30, no inciso 1º da Constituição Federal, no artigo 22 da Lei Orgânica Municipal. É constitucional a referida matéria. Sala das Comissões, 10 de agosto de 2014. Relator, vereador Felipe do Nascimento Lopes. Feita a leitura, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Senhor presidente, os vereadores, é só para trazer um pouquinho à memória o que foi essa modificação na lei. Na verdade, nós já temos a atividade do stand-up sendo praticada em algumas praias. E a nossa lei, ela não regulamentava o stand-up. Em algumas praias, quando na época nós tivemos aqui o capitão da Capitania dos Portos, vendo as praias onde já se pratica a atividade com o caiaque, banana boat, enfim. Então, a gente está pedindo que essa regulamentação também se estenda para as atividades de stand-up já tão praticadas. Então, é só para relembrar, e aqui, infelizmente, eu acabei não pedindo um requerimento de urgência, senhor presidente, mas eu gostaria já de fazer um requerimento verbal para que na próxima sessão nós tivéssemos, na terça-feira, um parecer conjunto das demais comissões, para que esse projeto que já está há tanto tempo na casa, para que a gente pudesse ele já ter votado e já aprovado o mais rápido possível. Então, fica aqui o meu registro de um pedido de um requerimento verbal para parecer conjunto para a próxima sessão a esse projeto. Obrigada, senhor presidente. Continua em discussão o parecer. Em votação, aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão, aprovado o parecer por unanimidade. Sendo assim, encaminho para a Comissão de Obras e Serviço Público para emitir parecer e ao pedido da vereadora Joyce, um requerimento verbal, pedir ao Departamento Técnico Legislativo para que faça o contato com o presidente da Comissão de Obras e Serviço Público, para que o mesmo se reúna com os membros da comissão, para que possamos trazer o projeto em pauta para a sessão de terça-feira.
Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Licitação ao projeto de lei de número 29 de 2014, promovente o vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Projeto de lei número 29 de 2014, promovente vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Ementa, declarar de utilidade pública a Casa do Caminho. Parecer da comissão. Após atendidas as exigências da lei número 655 de 25 de junho de 2008, que dispõe sobre a concessão de títulos declaratórios de utilidade pública, conforme os documentos em anexo, acatamos o parecer do relator e submetemos ao soberano plenário para apreciação. Sala das Comissões, 17 de setembro de 2014. Presidente da comissão, vereador Lohan Gomes da Silveira. Continua. Feita a leitura, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, o vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Presidente, na verdade, eu quero agradecer a acolhida da matéria dos ilustres vereadores, tendo em visto que é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, e aqui o doutor Ivani, que se encontra conosco na assistência, que é atualmente presidente dessa entidade, que tem feito um trabalho social na comunidade e nada mais, nada menos, merecedor de uma utilidade pública. Eu quero agradecer de público os colegas que acolheram essa matéria, principalmente o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Licitação e Finanças, o vereador Lohan, por ter exigido o cumprimento das documentações, então a entidade já colocou e hoje trazendo em pauta. Eu quero deixar de público o meu agradecimento à comissão e aos ilustres vereadores dessa casa. Muito obrigado. Continue em discussão o parecer. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade o parecer. Sendo assim, encaminho para a comissão de redação final para emitir parecer. Por não constar mais oradores inscritos para uso da tribuna em tema livre, está franqueada a palavra para aqueles que não fizeram uso da tribuna em tema livre. Pela ordem. Melhor dizendo. Pela ordem, o vereador Carlos Henrique Pinto Gomes, seu tempo regimental é de 5 minutos. Senhor presidente, caros colegas vereadores, na verdade eu só quero usar nesse momento esse espaço de 5 minutos para informar quanto às indicações que nós sempre trazemos nessa casa. Eu recebi um ofício do gabinete do prefeito informando da indicação que nós fizemos, solicitando que seja feita o registro já das ruas, já aprovado nesta casa, vereador Messias, através do projeto de lei 804, que é para fazer um registro para buscar o código de endereçamento postal para que a cidade possa ter, principalmente nessas ruas que hoje já é registrada, que possam ter seus endereços, seus CEP, né? Porque hoje a Búzios deve muito, e é uma discussão que tem feita nesta casa, e eu volto a falar com o Lohan, há 18 anos, estamos fazendo essa discussão na casa, da falta de nomenclaturas nas ruas, e também dos CEP, né? E aqui nós fizemos essa indicação e o governo me informa que encaminhou a Secretaria Municipal de Serviço Público para análise e viabilidade do registro em cartório de logrador público, regulamentando de acordo com a Lei 804. Eu queria deixar registrado e que nós possamos, presidente, estar cobrando e a casa poder divulgar, porque as pessoas sempre falam, mas Búzios até hoje não tem uma regulamentação das ruas para chegar às suas cartas, os endereços na casa, e o município, a Câmara não faz nada. Não, nós estamos fazendo o nosso papel, né? E espero que realmente o governo possa cumprir
com essa indicação que possa fazer isso para a população beneficiar desse serviço. Então, quanto é o mesmo resposta que eu tive do gabinete com relação à construção da escada de acesso na Praia Brava, que hoje lá é inviável o idoso, até mesmo a criança, descer quando a maré está cheia. E nós fizemos uma indicação, que teve até um ciúmezinho de Messias, que tinha feito isso há anos atrás, mas eu até entendo, é um ciúme gostoso, porque é um ciúme que quer realmente que a população possa ter os serviços, entendido por mim. Vossa Excelência, logo em seguida, veio com outra indicação pedindo para a reforma da escada lá da Praia Azeda, que foi feito, aliás, com um empenho muito bom na época do Cícero. Então, eu queria também fazer coro que o governo possa realizar esses desejos da sociedade, que é indicação por nós. No mais, muito obrigado. Bom final de semana bacana. Semana que vem temos eleições. Eu sou Júlio Lopes, 1111. Né? Quem tiver deputado federal, por favor, 1111, estadual Paulo Lopes, estadual Paulo Melo. Né? Não, aqui é público. O vereador pode pedir o voto se você quiser dar o votinho. Fica à vontade. Você já tem a Alexandre Martins. Então fica à vontade. Você é filho dele já. Então, só para deixar claro, semana que vem já é eleição, né? Vamos ver aí o nosso futuro governador Pezão com o meu vice Dornelles. Se liga, hein? Se liga, hein? Tá bom? Mas muito obrigado. Um abraço. Continue franqueada a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, seu tempo regimental é de 5 minutos. Senhor presidente, mais uma vez, e assistência ainda conosco, bom dia. E, senhor presidente, eu tinha algumas coisas aqui para falar, como a primeira semana do turismo, que graças a Deus aconteceu, finalmente, foi uma lei, né, de nossa autoria, que é justamente para fazer com que as comunidades entendam o papel fundamental delas nesse contexto do turismo, que a nossa cidade é turística. Então, a Rasa deve ser também um polo de turismo, assim como os moradores de Sembraças devem entender todo o contexto, enfim. Então, está acontecendo a primeira semana de turismo e nas escolas, principalmente, com a apresentação de palestras falando de todo o desenvolvimento turístico na nossa cidade a partir da chegada de Brigitte Bardot. Então, tem aí os dias e as escolas aonde estão acontecendo essas oficinas, enfim, todo esse contexto, né, de promoção do turismo, que na verdade é uma promoção, e também de conscientização dos nossos alunos da rede municipal. Então, fica aqui falando sobre a Semana do Turismo, mas eu queria falar sobre um requerimento que me foi respondido, e o requerimento ele questionava o Executivo com relação à projeção de vagas para alunos do primeiro ano do ensino médio. Uma preocupação nossa aí do ano passado, porque houve um número elevado, e aí a gente tem pelo menos 2 escolas que ofertam o ensino médio. Então, uma é o Paulo Freire, mas tem também 2 turmas no INEF e tem o Colégio Estadual Oliveira Botas. Então, 2 pontos aqui importantes que me chamam a atenção, 2 informações relevantes, é que uma é a seguinte, que em 2014 foram efetuadas, em janeiro e fevereiro, 577 matrículas. Então, dessas 576 matrículas, 514 alunos no Paulo Freire. E no INEF, 62 alunos com essas 2 turmas. Total de 576 alunos. Isso para 2014. Para a projeção de 2015, nós temos aqui um número total. Primeiro fala de uma estimativa de 40% de reprovação para 2015. É uma estimativa. Eu acho um número relevante, um número alto, uma estimativa de 40% de reprovação. Mas se acontecer,
nessa estimativa, com mais a demanda de alunos concluintes do 9º ano, com mais correção de fluxo, com mais demanda de alunos da EJA, nós vamos ter um total de 1.234 alunos para o ensino médio. A Escola Estadual Oliveira Botas, ela tem a capacidade para absorver 492 alunos. Então, nós ficamos aí com a responsabilidade de ofertar vaga para 742 alunos. Em 2014, nós tivemos vagas para 576. Então, há aí uma projeção de 156 alunos a mais, que, pelo que eu entendo na resposta ao requerimento, o município, por enquanto, não teria a capacidade para absorver esses 156 alunos. Ou seja, teria que se ofertar 8 turmas a mais. E os critérios sugeridos, um deles é o seguinte: obedecer o período de matrícula, aplicando as normas estabelecidas, não abrir cadastro para o ensino médio, o que é preocupante. Então, não abrir o cadastro para o ensino médio, isso é algo que nos chama a atenção. Então, eu acho que esse requerimento veio numa boa hora, porque a Secretaria Municipal de Educação, ela tem que trabalhar com essas projeções, sabendo que a gente talvez não tenha capacidade física para mais 156 alunos. Então, fica aqui a nossa preocupação. Vou estar conversando com a secretária de Educação acerca de quais, além desses critérios sugeridos, de quais outros serão estabelecidos, como, por exemplo, mais turmas, mais espaço físico para os nossos alunos que não podem ficar sem estudar. E há um mapa, infelizmente não veio digital, mas há um mapa que diz aqui que nós temos cerca de 0,9%, isso para 2015, 0,9% de alunos de Cabo Frio. Mas em 2014, a nossa rede municipal de educação, ela absorveu, eu vou abrir aqui, cerca para concluir, vereadora, de 7% de alunos só no Paulo Freire, de Cabo Frio. E mais 9% de alunos no INEF, também de Cabo Frio. Então, a rede municipal de educação hoje, ela está atendendo na casa de 15% de alunos, 16% de alunos oriundos de Cabo Frio. Então, é algo que a secretária vinha conversando, presidente, já para concluir, que ao longo dos anos aí vai se tentar diminuir para que os alunos dos seus municípios integrem as redes municipais de educação dos seus municípios. E aí a gente não tenha essa sobrecarga e aí talvez até tirando vaga de alunos aqui da nossa cidade. Obrigada, senhor presidente. Continua franqueada a palavra. Não havendo mais quem queira tratar assuntos pendentes da ordem do dia, essa presidência encerra a presente sessão. Está encerrada a sessão.